Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a tua presença se faça em nossos corações, em nossa consciência eterna, imortal, despertando-nos para as verdades celestiais. Que a tua santa presença se faça nesta casa de amor e no coração de todos aqueles que de onde vieram e como vieram, encarnados ou desencarnados, possam sentir-te, Senhor, te encontrar e a paz reinar na individualidade de cada ser. Abençoe, Jesus amado, nossos lares, famílias e familiares. Cubra de bênçãos, Senhor. Iluminai aqueles que encontram-se em conflitos nos lares, aqueles que não se encontraram espiritualmente e ainda estão aprisionados nas futilidades da matéria, nos vícios, nas obsessões perturbadoras e que desprezam as tuas verdades, ó Senhor. Ajude a despertá-los, acordá-los. Abençoe aqueles que são inimigos do lar, da família, que tentam, Senhor, ocasionar distúrbios, perturbações. Dai-nos, Senhor, a condição de acolhê-los nesta casa de amor. Amado Jesus, abençoai os trabalhadores desta casa santa, medianeiros do amor, Senhor, somos aprendizes do teu evangelho. Não deixe-nos expressar as nossas fragilidades humanas, que possamos espelhar a tua imagem, fazer a tua vontade, sendo reflexo vivo, Senhor, da tua santa imagem na terra. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir. Que este alimento, Senhor, seja também um precioso medicamento. Cubra de bênçãos todos aqueles que de alguma forma participaram deste alimento, Senhor, até chegar a nossas mãos. Amado Cristo, bondoso amigo, estenda tuas mãos santas nestas águas, na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão. Derramai, Senhor, teu precioso medicamento, tuas energias santas, e transformai-as em precioso medicamento, a aliviar as dores físicas e curar as enfermidades espirituais. Amado Jesus, derramai, Senhor, neste caderno de prece, em cada nome que aqui se encontra, Senhor, a luz do teu amor. E onde estiverem, os irmãos possam receber, Senhor, esta dádiva. E fortalecidos possam buscar teus caminhos, mas na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Estendei, Jesus Cristo, tuas santas energias à colônia Santa Marta, às creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, hospitais, aonde houver um gemido, a escuridão, o mau erro, lá esteja e se faça a tua presença de amor, de luz, despertar, salvação. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Abençoai, Jesus Cristo. Iluminai.
cubra de bênção, Senhor. Amado Cristo, abençoe nosso país querido. Essa preciosa nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Ilumine nossos governantes sérios. Acorde, Senhor, aqueles que foram enviados para transformar esta nação. Iluminai, Senhor, toda a humanidade. Que a paz, o amor e a bondade estejam no coração de toda a humanidade, de cada governante, Senhor. Que possamos compreender que somos irmãos. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, onde estamos próximos de completar 22 anos desde o dia que aqui assumi a responsabilidade de conduzir esta casa sob as dádivas da evangelização espiritual em nosso Senhor Jesus Cristo. É uma história, é uma vida. E muitos aprendizados, muitos erros, muitos acertos. Os erros é de origem humana, os acertos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos uma lição tão linda, que eu achei tão interessante, sabe, falando em Jesus Cristo. Quando pensamos em Cristo, nós sabemos a grandeza dele. Muitos de nós colocam Jesus Cristo no patamar das altas esferas celestiais. Sim, ele é um espírito de alta categoria, extrema categoria. E ele que organizou com a sua mente, pela permissão, vontade do Pai, as poeiras cósmicas, fazendo aglomerar os elementos a dar-nos condições do planeta Terra. Olha que extraordinária grandeza e beleza. Tudo isso nós sabemos. Sabemos que ele já desceu à Terra algumas vezes, uma vez declarado e algumas no anonimato. Poucas pessoas sabem que depois que ele partiu, ali, na transfiguração do Monte Gólgota, poucos dias, meses depois, ele retornou aos 500 da Galileia e apareceu para todos, aqueles 500 que foram convidados, que soprou, ventilou no ouvido, no pensamento, esse convite para que eles fossem a um determinado local, no deserto, em determinada hora, e lá reuniram-se ricos, pobres, letrados e iletrados, mulheres, homens. E lá Jesus Cristo manifestou-se. Assim como ele me chamou como um espírito, sentou na garupa da minha moto e disse: você vai assumir um centro aqui. Compreende? Ele faz esse convite. Lá ele foi pessoalmente. Para mim ele mandou um mensageiro, lógico, né? Não tenho presunção nenhuma de dizer que Jesus Cristo apareceu para mim. Né? Não é que se Paulo ficou cego 3 dias, eu ficaria 3 séculos, né? Tal as trevas em mim. Sem falsa
sem falsa humildade e sem falso disfarçado orgulho. Compreende? É a certeza. Então, nós sabemos de tudo isso, e sabemos que Jesus está lá agora. Eu gostaria que compreendesse essa lição de hoje. Olha a grandeza dessa lição de hoje. Sabe? Isso dá-nos uma esperança. Isso nos dá uma responsabilidade maior, um motivo maior para buscá-lo e para distanciar das coisas do mundo. Distanciar das coisas do mundo não quer dizer você abandonar e virar um ermitão pobretão, não, só se você for franciscano. Se você ali está na ordem dos franciscanos, você entrega todos os seus bens, ou nas claretianas, né? Aí você entrega todos os seus bens, ou nos vicentinos. Não tem muitas ordens aí que a pessoa doa todos os seus bens para ela e vai viver lá. Claro que a ordem vai ficar rica, já é rica, né? Então não será muito pobreza que você fazer parte da ordem é rica, então você faz parte da riqueza. Agora, não precisa você despir-se de tudo que é da matéria, isolar em uma gruta da natureza e ir lá viver como ermitão. Não. Mas despir das vaidades do mundo e das necessidades que você coloca que precisa para viver no mundo com Cristo Jesus. Isso é uma ilusão que nós criamos para nós. Muitas vezes a gente diz, olha, eu preciso, né? Sim, nós precisamos, estamos na matéria, nós precisamos. Mas nós não podemos ficar preso à matéria. Isso muita gente diz, olha, eu não faço caridade porque eu não tenho condição, não tenho tempo. Não tem tempo por quê? Porque você ocupa seu tempo com outras preferências. Cada um justifica da sua forma. Cada um justifica do seu jeito. Agora, o que Cristo vem nos apresentar é tão fantástico. Sabe, eu fiquei encantado com essa lição. Sabe, eu gostaria que você sentisse a profundidade dessa lição. O que é a vida eterna? Depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Pois lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe destes. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus, verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, completei a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Olha o tamanho dessa declaração que Jesus Cristo disse. Olha, antes que o mundo existisse, Jesus estava ao lado de Deus. Deus disse, meu filho, vá e faça esse trabalho por mim. Ele, junto a Deus, veio, aglomerou a poeira cósmica do universo, manipulando os elementos, sem deixar as atividades de espírito evoluído em outras situações, em outros orbes já existentes, começou a manipular os elementos através dos bilhões de anos até chegar à estrutura completa do planeta Terra, na condição de habitar, de receber espíritos. Alguns no processo evolutivo da natureza da Terra, outros vindo para cá, como nós. Eu acredito que aqui dentro não tem nenhum filho terráqueo. Todos nós somos espíritos de outros planetas. Compreende isso? Então, a misericórdia de Jesus nos trouxe para cá como um processo evolutivo de aprendizado. Então, ele dá aí uma conversa extraordinária com Deus no momento que antecedeu que ele sairia do planeta Terra. Ele estava em corpo carnal. Agora vem a parte extraordinária. Presta atenção. Tanto que isso é extraordinário. Os discípulos de Jesus rompem com o mundo. Olha só.
Os discípulos de Jesus rompem com o mundo. Por isso que ele disse, não há como servir a Deus e a Mamon. Ou tu ama um e despreza o outro, ou você ama o outro e despreza um. Agrada um e despreza o outro. Eu manifestei o teu nome aos homens que me destes do meio do mundo. Pronto. Veja só. Jesus nos apresentou Deus. Jesus nos apresentou Deus como é. Como Deus é, claro, simples, eterno, imutável, e a parte que eu mais gosto de Deus é soberanamente justo. Justo. Então, a cada um segundo suas obras. Então, quando nós compreendemos isso, entende, eu estou sofrendo. Castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus. Permissão de Deus. Deus soberanamente bom, ele não castiga ninguém. Soberanamente justo, ele permite o mal acontecer com aquele que fez o mal. Compreendeu aí? Não tem justiça, não tem sofrimento sem causa. Não existe sofrimento sem causa. Eu sofro ingratidão. Por quê? Porque foi ingrato. Eu sofro humilhação. Por quê? Porque humilhou. Eu sofro dores porque ofereceu dores a outra pessoa. Olha a grandeza dessas verdades. Isso traz para nós um crescimento espiritual. Isso não é novo, né? Todos nós sabemos disso. Mas agora é Jesus que está falando. Entendeu? Não são os homens. Eles eram teus. Então os homens eram do mundo, faziam as coisas, não conheciam Deus. Mas os homens eram de Deus. Mas tu os destes a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles conhecem que tudo o que me destes provém de ti. E que a palavra que eu lhes dei são aquelas que tu me destes. Então, aquele que encontra Jesus e que sai do mundo, compreende a grandeza dessa aproximação com Jesus. E compreende que ele é de Deus, mas Deus permitiu que Jesus viesse, assumisse a nossa direção. Numa compreensão maior, numa facilidade maior, para que pudéssemos caminhar. Então, tudo ele deu a Deus e tudo Deus deu a Cristo e Cristo está dando a nós. Porque nós somos de Deus e Cristo é de Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus e apenas um. Olha a grandeza. Olha a importância. Falar, meu Deus, eu não valo nada. Você vale. Cristo está em você. Deus está em você. Compreende? Meu Deus, eu estou sofrendo demais. Eu estou sofrendo porque coisas ruins eu fiz. Mas se eu fiz coisa ruim, então eu vou me matar. Não, não existe morte. Coisas ruins eu fiz, então, meu Deus, obrigado, Senhor, por eu estar quitando e pagando minhas contas. Compreendeu aí? E cada dor aceita com resignação, mas não com covardia e preguiça moral, é uma escalada para a felicidade, na compreensão com Cristo Jesus. Compreende isso? Veja só. Eles as receberam e as conheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti. E acreditaram que tu me enviastes. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Olha, vamos dar um exemplo. Você está precisando de alguma coisa. Você está precisando de um emprego. Está desempregado. A sua cozinha já esvaziou dos alimentos. Seus filhos estão com fome. O aluguel atrasado, a luz, a energia elétrica quase para cortar. Você lembra que você tem um amigo. Você liga para ele ou procura ele e fala assim, amigo, eu estou precisando de ajuda. O que você está precisando?
eu preciso me alimentar, eu preciso de uma ajuda em casa. Ele disse, eu vou ajudar. E ele vai e faz uma feira, compra, paga a tua energia, paga teu aluguel, mas fala assim, mas vou te dar mais do que isso. Você vai me dar mais do que isso? Eu vou levar você e vou te apresentar a uma pessoa para te dar um emprego, aonde você vai trabalhar e bastar a sua vida. Então esse homem, esse teu amigo, fez muito mais do que te ajudar. Ele passou a cuidar de você. Porque ele te apresentou a alguém que você tem a possibilidade e a capacidade de trabalhar e cuidar da sua vida e gerir sua vida em todas as suas necessidades materiais. Então Jesus Cristo disse que nós estávamos no mundo, mas somos de Deus, perdidos. Deus enviou ele para nós. E deu nós para Cristo. Para que Cristo fizesse o que conosco? Apresentasse para Deus. Para que Deus bastasse tudo. Preste atenção no que ele falou. Para que bastasse tudo que necessitássemos. Não dar o mundo a nós, mas dar condição de conquistar o universo inteiro. Está compreendendo isso aí? Não é ir lá na sua casa e te dar uma cesta básica só. Não é te dar uma sacola de verdura só. Não é pagar o teu aluguel só por um mês. Não é prover o sustento da tua família por um mês. Não. É te dar as condições de você estar na integração total com o universo, com o Criador. Olha a grandeza dessa mensagem de Jesus para nós. Isso não te dá uma esperança imensa, não? Isso não te dá uma confiança imensa na alma, não? Isso não coloca a problemática do mundo do tamanhozinho de um grão de areia misturado com as areias do deserto longe lá? Isso não dá uma potencialidade de você respirar e falar assim, eu quero fazer parte deste grupo de Jesus Cristo. Mas para fazer parte do grupo de Cristo Jesus, nós temos que deixar o mundo de lado. Vivendo no mundo. Vivendo no mundo. Mas o mundo não pode viver em nós. Compreende isso? As coisas do mundo. Preste atenção. E tudo o que é meu é teu. Jesus falando. E tudo o que é teu é meu. E assim sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo. Eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Então ele disse que apresentava-nos ao Pai, e tudo que é do Pai é de Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso, e tudo que é nosso é de Cristo, quando nós entramos em comunhão com Ele. Você prestou atenção na grandeza dessa mensagem? Olha, não tire eles do mundo, mas ensina-os, fortaleça-os a estar acima do mundo. Foi isso que Jesus falou quando foi tentado lá nos 40 dias e 42 noites no deserto. Que ele falou para o espírito maligno, que prometeu ele o mundo inteiro. Ele falou, o que me adianta o mundo inteiro se eu perco a mim mesmo? Ou seja, eu perco o Pai que está em mim. Entendeu? Aí, olha a grandeza. Que adianta? Pois o mundo é matéria, passageiro. É finito. Ele se transmuta-se a todos os instantes, em todos os momentos. Agora, Deus, o Espírito eterno, não é infinito. A matéria tem limite. O Espírito é ilimitado. São infinitas as possibilidades daquele que crê, não é assim? Compreende isso? E ele vem e continua. Pai Santo,
guarda-os em meu nome. Olha, presta atenção, o que Jesus fala para nós? Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me destes, para que eles sejam um, apenas como nós somos um. Cristo já estava em Deus, Deus nele, e ele falou, aqueles que deixam o mundo e buscam-o, ele disse que nós e Cristo seremos um, assim como Cristo e o Pai são um. Compreendeu aí? Compreendeu aí? Olha a grandeza. Isso dá uma descomunal força dentro de nós. Para viver na terra, mas não nos contaminar com a pobreza das coisas da terra. Lutar pelas coisas espirituais. Não brigar pelas coisas da matéria. Compreende isso? Todas as vezes que brigamos com as coisas da matéria, nos aprisionamos na matéria. Porque nós ofendemos algo. E se nós ofendemos, nós teremos que ser ofendidos e depois reconciliar com aquele que ofendemos. Não é só sofrer a dor. Não pense que dor paga pecado. Dor não paga pecado. Eu vejo, muitas vezes, por onde eu vou, pessoas dizem, nossa, estou pagando todos os meus pecados, eu estou sofrendo demais. Não está pagando nenhum centavo de pecado. Está exatamente fazendo o quê? Sentindo o que o outro sentiu com as suas atitudes, com nossas atitudes. Pagar pecado é restituir a saúde daquele que você tirou. Restituir aquilo que você tirou. Não sentir em si aquilo que foi tirado do outro. A dor, ela é apenas a educação para que não façamos mais, para que não aumente os erros, para que a gente retorne para junto de Cristo, para junto de Deus. Compreende isso? E ele continua. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Presta atenção. Se nós vamos a Cristo, ele nos protege, nenhum se perde. Presta atenção agora ao que ele diz para mostrar, para dar para nós uma extraordinária lição e exemplo. Nenhum se perdeu, certo? E ele diz, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem que se perdeu? Quem que se perdeu? Quem que se transformou no filho da perdição? Judas Iscariote. Compreendeu, hein? Porque nós temos que entender essa frase de Jesus Cristo. Toda ofensa ao homem é perdoada, mas o Espírito Santo não. Compreende isso? Essa frase é de Cristo. Então, se eu ofendo uma pessoa na sua materialidade, isto é perdoado. Mas se eu ofendo a pessoa na sua santidade, isso não é perdoado. Compreende? Aí tem que ser vivenciado nas maiores culminâncias da dor e do sofrimento eterno e espiritual. Eterno é quanto dure. Isso aconteceu com Judas. Cristo, ao fazer a transfiguração, desceu nas profundezas, libertou-se de Judas e foi embora. Aí veio a parte extraordinária. Judas necessitava de libertar-se do ato com a consciência cósmica. Levou 1500 anos até no processo de Joana d'Arc, quando ele veio como Joana d'Arc, na França. Compreendeu? Aí ele se libertou.
com a consciência cósmica. Mas acabou? Não. Por que não acabou? Porque toda a eternidade isso estará escrito nos livros arcásticos da consciência dele. Pode passar 1 trilhão de anos, está lá escrito. Porque ofendeu o que é santo, o que é do Pai. Compreende isso? Dá um exemplo simples. Você vai ali e rouba 10 milhões de uma pessoa. Você vai preso. A nossa sociedade, nós poderíamos ter um exemplo muito simples. Estou tentando aprender a não dizer nomes, né? Porque eu sempre gosto de dar nomes aos bois. Mas nós tivemos um exemplo extraordinário de uma funcionária pública no Rio de Janeiro, há uma década atrás, que ela desviou é uma palavra carinhosa de uma pessoa que rouba. Né? Ela roubou como trabalhadora do INSS, que hoje é uma bagatela, que é centavinho, 144 milhões de reais naquela época. Foi pega, condenada, presa, sem o direito de sair em liberdade, mas nunca encontraram os 144 milhões. Então a justiça determinou que ela teria que ficar 10 anos. Condenada lá, vamos dizer, não lembro mais, 18 anos, 21 anos, mas 10 anos encarcerada. Ela ficou os 10 anos. Se não bem recordo, acho que ela ficou 8. E saiu. Saiu, quitou com a sociedade. E ainda ficou com os 144 milhões. Né, que deve ter rendido um bom valor depois dela sair. Né? Beleza? Agora, pronto, ela quitou com a sociedade. Agora, se uma pessoa vai e tira a vida do outro, ela não tem como restituir. Pode estar presa ou isso, a outra pessoa não volta à vida. Mais ou menos estes exemplos com as coisas de Deus. Nunca mais aquela pessoa vai ser pai naquele processo reencarnatório. Isso é uma agressão às leis de Deus. É ao Espírito Santo essa ofensa. Isso é muito importante que a gente entenda para que a gente respeite todos os processos religiosos e tenha a compreensão do limite, da tolerância e até onde podemos ir, para não nos endividarmos com a consciência cósmica das leis divinas, aonde ficaremos aprisionados, onde há dor, prantos e ranger de dentes pela eternidade enquanto dure. Agora eu vou para junto de ti, entretanto, continua a dizer estas coisas desse mundo, para que eles possuam toda a minha alegria. Preste atenção sobre isso. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou. Compreendeu aí? Quando nós recebemos a palavra do mundo e nós abandonamos o mundo, rompemos com o mundo são as pessoas que nos rodeiam. Nós não temos condição de parar de alimentar, de beber. Não temos. De respirar. O mundo são as pessoas. Então, quando nós rompemos com o mundo e nós buscamos Jesus Cristo, o mundo nos odeia. Não odiaram Jesus Cristo? Nós somos melhor do que o mestre? O servo é maior do que o seu senhor? Nunca. Então o mundo irá nos perseguir. Porque o mundo ainda não encontrou e não recebeu a palavra de Cristo. São aquelas pessoas que convivem conosco, que ainda não encontraram o sentido verdadeiro do que é cristão, que é eterno, que é espiritual. Por isso ainda vivemos nesses conflitos religiosos, esses conflitos dentro de nós, esses conflitos de entendimento, de cor.
nível social, capacidade intelectual. Por isso nós vivemos nesses conflitos, aonde se gasta trilhões em armamento e não conseguem gastar milhões com alimentação para salvar a vida de pessoas. Aonde, gosto sempre de dar esse exemplo, que deram bilhões, 3,5 bilhões para reformar a Catedral de Notre Dame, e na mesma semana, um país na África sofreu uma tempestade, furacão, ventania, que ficaram aproximadamente 500 mil pessoas desabrigadas, famintas já, com dificuldades, e conseguiram juntar só 400 milhões. Não conseguiram juntar dinheiro que daria para sustentar, mas para a catedral, para figurar os nomes nos templos da vaidade eterna, acreditando eles que está doando dinheiro para a vida eterna, porque está doando numa igreja. Compreende isso? Estava vendo lá, concretizou esta semana o final de a maior igreja do mundo. Tem 144 anos que ela está sendo construída. Compreende? A mais alta do mundo. 144 anos gastando dinheiro para transformar um ícone de um templo cristão. Para quê? Quantas milhares e milhões de vidas e pessoas se alimentariam, viveriam? Mas não. Esses estão no mundo. Esses estão aprisionados no mundo. Não romperam com o mundo e distanciaram das verdades de Jesus. Porque eles pertencem ao mundo como eu não pertenço ao mundo. Ele fala, eu dei a eles a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo como eu não pertenço ao mundo. Então, se você não pertencer ao mundo, a Cristo, as pessoas vão te odiar, te atacar, mentir, blasfemar, te chamar de nomes pejorativos e inventar situações contra você. Presta atenção, olha aqui, ó. Olha essa frase de Jesus mais novamente, ele reiterando, não te peço para tirá-los do mundo, não afaste as problemáticas do mundo deles, não. Não tem aquele negócio, pai, afaste-me desse cálice, não tem isso, não. Veja só, não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Entendeu aí? Você está vendo essa força? Creia nela. Se você não crer nela, você não está com Cristo. Buscar a compreensão daquilo que Sócrates falou, o precursor do cristianismo, do espiritismo. Eles podem matar meu corpo, mas minhas ideias e meu espírito não é eterno. Entendeu a diferença? Tu está preocupado com teu corpo? Então você é do mundo. Você vive mais pelas conquistas da matéria que não serão e não são suas. Fica mais aprisionado ao seio familiar. Esses dias, estava analisando situações de um processo familiar que eu vivi. Era uma família onde você chegava lá, tinha em média 10, 12, 14, 18 pessoas na casa. Todo dia lá parecia festa. E eu numa solidão danada. Eu pensava, mas como é que pode? Mas era festa atrás de festas. E eu numa solidão danada criando a minha filhinha como homem solteiro. Uma loucura. Eu pensava, mas... E eu no caminho de Jesus Cristo.
Quanto mais solidário, mais solitário você fica. E sendo questionado em todas as formas as minhas escolhas de convicção. Hoje, vamos pular 20 anos. Hoje, desencarne, suicídio, drogas, presídio, o lar está em destruição. Ninguém próximo a ninguém. Porque eram do mundo. Viviam as coisas do mundo. E o mundo é igual ao leite natural. Tem validade rápida. Não é leite de caixinha que dura 5, 6 meses, não. É o leite natural que em 3 dias ele azeda. Compreende isso? Então Jesus Cristo está nos ofertando essa grandeza. Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno, da força maligna que este mundo te impõe. Porque eu não vou negar que na época eu dizia, é melhor eu estar no mundo então, que eu estarei com muita gente. Não terei que passar noites sozinho. Não terei que chorar na solidão muitas vezes. De enfrentar dores e dificuldades na solidão. Não. É melhor estar no mundo. Mas não me pegou, graças a Deus. Eles não pertencem ao mundo. Aquele que encontra Jesus não pertence ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Consagra-os. Olha o tanto que Jesus Cristo está dando. Olha, ele está falando com Deus, entregando-nos. Consagra-os com a verdade. A verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Em favor deles, eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Há outro caminho? Há outro caminho de encontrar? Olha, mesmo que você esteja pensando, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso ficar rico, eu preciso ganhar, eu preciso ter uma segurança. Claro, tudo isso você precisa, mas nada disso te pertence. O que você precisa mesmo é que você precisa de Jesus Cristo. Aí Cristo você encontrará então. Porque aquele que busca Cristo, tudo mais ele encontra e tudo mais lhe é acrescentado. Compreende? Você já imaginou os lares que entram em conflitos e que vivem só aprisionados pelas coisas da matéria, pela farra, paixão, pela ilusão dos vícios? Se eles tivessem ou buscarem Jesus Cristo, eles perpetuam então essa amizade. Mas aquelas farras, aqueles grupos que estão aprisionados só ao prazer ou ao mundo, eles acabam em alguns anos, em algumas décadas, não vão para a eternidade. Compreende a diferença? Então a verdade é a sinceridade do amor no coração que rompe com o mundo e encontra com Jesus Cristo no caminho para a eternidade. Eu não te peço só por eles, mas preste atenção agora, uma extraordinária mensagem. Se você acha que você está abandonando sua família quando você segue a Jesus Cristo, você não está abandonando eles, você está ajudando eles. Porque aquela família, se tivesse buscado Cristo, hoje, desencarnar, todo mundo vai desencarnar. Mas hoje não haviam rompidos, e se um deles tivesse buscado o caminho de Jesus Cristo, entenderia essa frase de Jesus. Eu não te peço só por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa das palavras deles. Entendeu aí? Então, quando nós buscamos Cristo, o mundo nos odeia, a família nos persegue, a família nos agride, mas continuamos no caminho de Cristo. Então, nós seremos intermediários de Cristo para eles, e pegaremos eles e apresentaremos a Jesus Cristo sobre a luz da verdade que eles não conhecem. Certa feita veio cá uma mulher fazer uma consulta para fazer um tratamento espiritual.
Ela disse, olha, eu era espírita. Ela chegou abalada, a jovem senhora. Eu era espírita. E um dia, numa atividade mediúnica, eu estava dedicando ao trabalho da atividade mediúnica, não acredito que seria no Centro Espírita Kardecista. Aí uma entidade me disse, eu tinha um filho de 3 para 4 anos. Uma entidade disse, olha, teu filho vai entrar nas drogas na adolescência. Eu desesperei. Eu não queria aquilo para meu filho. Eu fui embora abalado com aquela informação. E abandonei os trabalhos mediúnicos naquela localidade. E passei a dedicar a observância e um tempo mais integral ao meu filho. Trabalhava, mas deixei os caminhos de Jesus. Creio em Cristo. Ora em casa. Mas fiquei vigiando. Chegou na adolescência, meu filho entrou nas drogas. Aos 16 anos foi morto, porque ele virou traficante e mataram ele. Então, ao invés dela buscar Jesus Cristo para vencer o mundo, não, ela largou Jesus e ficou com o mundo para proteger o filho dela do mundo. Como ela ia proteger? Como protegeria? Não tem como. Você está vendo essa situação? Eu disse a ela, volte para Jesus. Aliste-se no trabalho de Cristo. Salve outros filhos que não são teus, mas são filhos de Deus como o teu era. Há tempo de consertar. Não quis. Nunca mais voltou aqui. Porque ela não aceitou a palavra de Jesus. Porque Jesus Cristo, vou ler de novo essa frase extraordinária para que você entenda. Você não está abandonando ninguém quando você segue a Jesus Cristo. Você está se preparando. Você é um amigo de um homem rico para arrumar trabalho para aquele que está passando fome e necessitado. Você vai apresentar aquele que está sendo necessitado a uma pessoa que vai dar trabalho para o resto da vida dele, um exemplo material. Nós somos amigos de Cristo, Cristo é nosso amigo. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Cristo está no Pai, Pai está em Cristo, então eu estou no Pai com Cristo Jesus. E todos aqueles, presta atenção, vou repetir a frase, eu não te peço só por eles, Pai, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. Porque aqueles que não acreditavam, a partir do exemplo do cristão que está em Cristo, eles acreditarão. Está compreendendo isso? Alguns dias atrás, 2 semanas atrás, eu estava trabalhando. Na verdade, eu já tinha terminado, estava outra pessoa esperando terminar para ir embora. E passou um rapaz lá. Até contei isso. Ele estava bebendo uma latinha de cerveja e uma sacolinha com mais meia dúzia. E ele, carente, sozinho na cidade, ele é do sul do país. E sempre eu cumprimento, mas nunca sentei, nunca permiti. Mas aquele final de dia já era umas 6h30, 7 horas da noite. Estava cansado. Eu puxei uma cadeira para ele sentar. Contra a minha vontade humana. Falei, meu Deus, estou aqui sentado na calçada, ao lado de um homem bebendo. Todo mundo vai passar aqui e vai achar que eu estou bebendo também. E ele ofereceu, quer uma latinha? Eu não bebo. Ah, você não bebe, não. E disse a ele que não era aconselhável beber, que não era bom. Até falei que ele gastava R$100 por dia, 3.000.
3.600, na média 3.000 a 3.600 por mês de bebida, com bebida. E conversei, falei, expliquei. Fiz a conta de 3.000 por mês, em 12 meses daria 36.000, dava para comprar um carro novo. Seminovo. Não é? Eu não estava fazendo aquilo porque eu queria. Meu coração estava dizendo, não puxa a cadeira, não sente com ele, levante e vai para dentro. Vai fechar a porta, entra no banheiro, sai de lá daqui meia hora. Eu estava com essa vontade. Mas algo em mim falou mais forte. E eu lá fiquei. E eu fiquei mais ou menos meia hora conversando com esse cidadão. Cara agradável, inteligente, mas bebendo. Acabava uma latinha. Outra coisa que eu odeio. Jogava latinha no chão, no meio do asfalto. Eu penso, meu Deus do céu. Abria outro. Eu sentia aquele bafo. Eu vim embora com o meu corpo pegando fogo. Mas eu fiquei lá. Nós falamos sobre isso. Aí eu entendo essa frase de Jesus Cristo. Eu apresentei para ele Jesus Cristo. E ele escutou Jesus. Já vi ele 2 vezes. Ele conversando, vi muitas vezes. Mas domingo agora, ele falou que tinha parado de beber. Que não ia beber mais, já tinha 2 semanas que não bebia. Justamente 2 semanas nós havíamos conversado. Então eu apresentei, olha aqui, ele fala aqui, Jesus fala, olha aqui que coisa mais linda do mundo. Não, isso não é vantagem minha, é de Cristo, porque eu queria sair de lá do perto dele. Eu não queria ter puxado a cadeira, eu puxei a cadeira de temor, alguma coisa fez eu puxar a cadeira, desce o anjo da guarda dele. Mas eu fiquei muito feliz, eu falei para ele, meu amigo, eu fiquei muito feliz que você parou de beber. Você até rejuvenesceu, você está até mais bonito. Os outros pensam que eu sou gay. Eu chamo homem de bonito, os outros vão pensar que eu sou gay. O que me importa que os outros pensem? Compreende isso? Não importa que os outros pensem, importa que eu estou com Cristo. Um dia eu cheguei na academia, meu filho estava lá, eu dei um beijo nele, o cara lá falou assim, que é gay? É. Olha só, eu falei, não é gay não, meu filho, eu sou pai dele. As pessoas não entendem isso. Porque as pessoas são do mundo. Tem a perversidade do mundo em seu coração. Então Jesus está falando aqui, se você apresentar, você segue a Cristo, ouve a palavra de Cristo, pratica a palavra de Cristo, quando você apresenta o Cristo para as pessoas que estão no mundo, Ele vai também salvar essas pessoas. Você quer salvar a sua família? Segue Cristo. Não segue a sua família, porque sua família vai cair no buraco. Jesus Cristo falou, um cego quando guia outro cego, os 2 caem no fosso, caem no abismo, caem no buraco. Está compreendendo isso? Para que todos sejam um como tu, Pai, está em mim, e eu em ti, e para que também eles estejam em nós. Olha que extraordinário. Para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste, e que os amastes, como amastes a mim. Pai, olha que extraordinário. Pai, aquele que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver. Olha o tamanho desse pedido. Quem faz esse pedido? Cristo a Deus. Mas Deus e Cristo, Cristo e Deus não são apenas um, porque Cristo não faz a vontade de Deus. Então, onde Cristo estiver, nós estaremos com Ele. Isso que Ele diz. Para que eles contemplem a minha glória que tu me destes, pois me amastes antes da criação do mundo. Pai, justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te conheci. Antes também reconheceram que tu me enviaste. Eu me tornei o teu nome conhecido por eles e continuarei a torná-lo conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles
e eu mesmo esteja neles. Amém? Extraordinário, né? Você não arrepia, não. Você não dá uma coisa de, sabe, uma coisa de... É uma loucura esse caminho de Cristo, viu? Por isso que os outros falam que eu sou doido. Eu bati a cabeça quando eu tinha 13 anos, deu 47 pontos na minha cabeça, os outros falam que eu sou doido. Mas não sou, eu sou doido por Cristo. Isso é lindo. Olha essa mensagem, olha essa palavra, esse chamamento, essa apresentação. Cristo está nos apresentando a Deus. Por que desprezar isso? Despreze isso não. Despreze isso não. Acorda. Vamos acordar. Há tempo. Rompe com o mundo. Não importa o tanto que sofra pela matéria, mas que seu espírito não sofra pelo espírito. É a diferença. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Senhor, enviaste teu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje novamente vem a nós e nos apresenta a Ti, apresentando o amor puro, Senhor. Não perguntou o Senhor o que fizemos, nem de onde viemos, nem por quais caminhos caminhamos. Apenas Jesus nos chamou, consagrando-nos a teus pés, apresentando-nos a Ti. Oh, Pai querido, obrigado. Irmão amigo Jesus, perdoa-nos pelas ignorâncias, indiferenças de teu chamamento. Ajude-nos a vencer a nós mesmos, a vencer o mundo material que nos aprisiona, Senhor, as fragilidades da matéria. Dai-nos, Senhor, a lucidez. Amado, ao retornarmos ao nosso lar, possamos levar, Senhor, esta edificação do Teu amor em nós. E todos que encontrarmos, encarnados ou desencarnados, sintam em nós a Tua presença. Nossos olhos brilhem, Senhor, pelo manifesto do Teu amor em nosso coração. Nossa palavra, Senhor, sábia, meiga, humilde, firme e amorosa. Que a expressão, Senhor, da nossa face seja a expressão do amor. Obrigado, Senhor. Em Tuas mãos santas, assim entregamos nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos, Senhor, com Teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos pela presença santa nessa casa de amor. Peço perdão se a exaltação do meu coração em alguma palavra feriu o Teu. Perdoe. Roga a Jesus Cristo que te acompanhe de retorno lá e que a paz esteja em nós. Amém?